Se quando você pensa em pirata, vem Jack Sparrow ou Capitão Gancho na sua cabeça, sinto muito, mas você entendeu tudo errado. Porque o melhor pirata de todos estica. Depois de uma primeira temporada que conquistou velhos e novos fãs, Monkey D. Luffy e os Chapéus de Palha voltam com tudo na segunda temporada do live action de One Piece na Netflix. Mas a pergunta que não quer calar é: será que essa série é o novo tesouro da Netflix ou vai afundar de vez? Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. No caso, hoje, sobre outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver lutando com o Boga. Ou quem sabe se estiver dando uma esticadinha de leve. Ou até se você estiver dando um rolê em Chalavasca. Não importa. O que importa mesmo é a gente bater esse papo hoje sobre o live action de One Piece. Essa série que, me surpreendeu bastante positivamente e que eu acho que tem tudo pra ser o novo Stranger Things da Netflix, logo depois da vinheta. Yeah. A minha relação com One Piece começou mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu comecei a assistir o anime. Eu gostei muito logo de cara do anime, parti pro mangá e virei fanzaço, daqueles doidão mesmo de ficar conversando com os amigos, fazendo teoria sobre o que vai acontecer no futuro dessa obra, que eu acho maravilhosa. Será que dá pra ver que eu sou fã de One Piece? Nesse ângulo. O lance é que é uma obra muito boa no geral, porque os personagens são muito envolventes, a história é bem construída. Oda gênio, esquece, não tem jeito. E aí, quando eu ouvi dizer que ia ter uma adaptação em série, lá quando saiu a primeira temporada, eu fiquei empolgado, mas um pouco receoso, porque, é um mundo muito maluco. São pessoas que têm poderes, assim, muito absurdos, muito diferentes, comendo uma fruta. Então você vai ver poderes simples, tipo do protagonista, né, que ele é um cara de borracha que se estica ali, né, tipo o homem elástico da vida, coisa desse tipo, até uns poderes bem malucos e bem complexos, tipo, mais pra frente na obra tem um cara que ele é um homem castelo, o cara, ou ele vira um castelo gigante, ou ele deixa a tripulação dele pequenininha pra entrar dentro do corpo dele, aí saem uns canhõezinhos, assim, dos botões do terno, uns negócios assim, então tem uns negócios muito absurdos mesmo, tem poderes muito doidos, mas pra minha grata surpresa, quando saiu a primeira temporada, eu gostei bastante do que eu vi. A história, claro, ficou um pouco mais corrida, porque se você pega o mangá, tem mais de 1000 mangás, você pega os episódios do anime, tem mais de 1000. Então os caras tinham que dar aquela enxugada, afinal é uma adaptação. E não tem que retratar exatamente o que tá nas páginas do mangá, exatamente o que passa no anime. Não, é a visão dos caras sobre aquele material fonte. A primeira temporada do live action adapta mais ou menos ali uns 40 ou 50 episódios em 8. E eu achei que, apesar de certas coisas terem ficado de lado ou ficaram um pouco corridas, foi legal como foi feito, porque eles deram uma dinâmica assim que serve muito para tanto quem já era fã faz tempo, tipo eu, ou novos fãs que estavam conhecendo a obra justamente através da série. No início da série, a gente já volta para um flashback ali de anos atrás, que a gente vê como começou a grande era dos piratas. Foi com Gold Roger, que era conhecido como o Rei dos Piratas, e ele foi executado e falou para todo mundo se lançar no mar, que ele tinha deixado o tesouro dele, tudo lá, que era o tal One Piece, né, o que dá nome para a obra, e começou a grande era dos piratas. Todo mundo foi pro mar, aumentou pirataria, todo mundo loucão para achar o One Piece, e a série começa da mesma forma. Quando a gente conhece o nosso protagonista, o Luffy, a gente vê que ele quer justamente isso, se tornar o rei dos piratas. Que ele quer juntar uma tripulação e partir para Grand Line, que é esse mar super perigoso, mas que a recompensa de navegar lá e ter sucesso é ter a chance de achar o One Piece. A história do One Piece já tinha me conquistado faz tempo, porque como eu disse, eu comecei 10 anos atrás, talvez até um pouco mais. Então não era isso exatamente que eu tava procurando quando eu fui ver essa série. O que eu queria era ver como eles iam desenrolar essa adaptação de One Piece pro mundo real, né, pro mundo mais palpável do live action, se eles iam tentar deixar um negócio muito sério, muito realista, numa pegada tipo Batman do Nolan, saca? Mas felizmente não foi isso que eu encontrei. Eles continuam com um tom cartunesco que tem tanto no mangá quanto no anime. Você vai ver personagem ali, tipo, até do grupo principal, o Zoro, de cabelo verde, aí tem uma outra de cabelo azul. É um mundo diferente do nosso, é um mundo de fantasia, é um mundo que ele não se leva exatamente a sério, os negócios tudo tem humor, tudo tem piada. Quem diria? Os três trabalhando juntos. É! Somos um bando! Não, nada de bando. Mesmo.
Só pra deixar bem claro, esse episódio aqui não vai ter spoiler. Quer dizer, talvez tenha alguns, assim, um ou outro, mas nada que vai estragar a sua experiência. Porque quando eu falo de filme com spoiler, é uma coisa. Mas série, um negócio que você vai dedicar horas e horas ali da tua vida pra assistir sabendo já, eu não acho tão legal. Pode ficar tranquilo que não vou estragar a série, fechou? Na primeira temporada, a gente vê basicamente isso. O Luffy juntando ali a tripulação dele e mostrando como é o jeito dele, assim, de lidar com as coisas. Uma coisa que de começo eu critiquei quando eu vi a primeira temporada, mais que agora assistindo a segunda eu entendo, é que mudaram uma coisa muito fundamental na personalidade do Luffy. Ele é um pirata, mas eventualmente ele vai se tornando uma espécie de herói, porque ele ajuda pessoas, né? Ele liberta povos oprimidos, coisas desse tipo ao longo da jornada dele. E uma coisa que eu gosto muito na personalidade do Luffy, do mangá e do anime, é que ele faz isso assim, tipo, porque é da natureza dele. Ele não precisa ouvir uma história triste sobre a pessoa, sobre tudo que ela sofreu, sobre tudo que ela passou, pra ele ajudar essa pessoa. Ele vai lá e ajuda porque sim, porque é tipo o natural pra ele. Ele fala, mano, de quem que é a bunda que eu tenho que chutar? E ele vai lá e resolve, basicamente isso. Na série, eles mudaram isso bastante, porque o Luffy, ele tá um pouco menos burro, né? Ele é meio burrinho, assim, pra certas coisas no anime e no mangá. Na série ele tá menos burro e ele tá mais atento às coisas à volta dele. Então, quando rola uma situação que ele tá ajudando uma pessoa, ele escuta a história daquela pessoa, ele aprende alguma coisa com aquela pessoa, ele dedica um momento pra ouvir. Isso não condiz com o personagem na obra original, que é o mangá. Mas eu entendo que seja trazido isso pra série, porque senão ele ficaria um personagem muito superficial, porque a série vai fazer em 8 episódios o que a gente viu no anime em 40, entendeu? Então não tem como você se apegar a um cara assim que não tá nem aí pra nada, que não escuta, que não quer saber o que aconteceu, só vai lá e faz. É divertido nas obras originais, mas talvez não funcionaria na série. Então isso foi uma mudança positiva. Então ponto pra Netflix. Se a gente se reencontrar, vamos ser inimigos. Bom, mas agora... a gente é amigo. Aí o lance é que ao longo da primeira temporada ele vai formando o bando nele, né? Cada lugar que ele vai, ele convida uma pessoa pro bando. E o bando fecha aí com esses 5 iniciais, que é o Luffy, o Zoro, que é o espadachim, o Sanji, que é o cozinheiro, o Usopp, que é o atirador, e a Nami, que é a navegadora. Todos eles são muito parecidos mesmo com os personagens originais, que eu achei isso muito foda. E os efeitos dos poderes do Luffy em uso, até mesmo das lutas assim mais básicas do Zoro, com espadas, coisas desse tipo, as coreografias, são muito legais, já desde o começo. E na segunda temporada manteve a qualidade, isso se não tiver melhorado. E aí a gente vai vendo ele lutando contra inimigos cada vez mais fortes, superando obstáculos, firmando uma amizade verdadeira com esse pessoal do bando dele, né, que ele acabou de conhecer, mas meio que ele se torna uma espécie de família mesmo, né, os companheiros dele. E aí ele vai partir para a Grand Line em busca do One Piece. E é a partir desse ponto que a gente vai ver a segunda temporada. Antes dele adentrar na Grand Line, ele tem que passar por essa última cidade ali que tem, que é a cidade onde o Rei dos Piratas nasceu e foi executado, que chama Logtown. E esse arco de Logtown, pelo menos nas obras originais, é muito legal. E eu tava com medo porque tem personagens com poderes muito diferentes. Tem um cara que é o Smoker, ele tem uma fruta, né, uma Akuma no Mi, que ele se torna fumaça. Aí eu fiquei assim, meu, isso daí na série vai ser uma bagaceira, vai ficar um efeito muito estranho. Sei lá, acho que agora vai começar a desandar o negócio. Mas pra minha felicidade eu tava muito errado, os efeitos ficaram muito bons desse personagem. A série fez uma coisa que eu achei muito legal mesmo, porque o anime, o mangá, ele tem uma estrutura de apresenta a história, e aí se rola alguma coisa que aconteceu no passado que a gente não viu, ele volta em formato de flashback pra contar esse fato, e depois a sequência na história de novo. Como a série é mais dinâmica, não tem mais muito tempo a perder, eles adiantaram passos assim que eu nem imaginava que eles iam fazer. Tem personagem que no anime, no mangá, só vai aparecer lá pro episódio 500, e aí esse personagem do nada tá no segundo episódio, no primeiro episódio da segunda temporada da série. Ou seja, na numeração corrida, né, contando todas as temporadas, tá no que seria o episódio 9, o episódio 10, um cara que ia aparecer só lá no episódio 500 no anime. E eu achei legal essa montagem porque a estrutura no anime e no mangá é tipo, nossa, sabe esse cara que você tá conhecendo agora? Ele estava lá o tempo todo, olha o flashback dele aqui. E na série não, você vê que de fato ele estava lá o tempo todo, você conhece esse cara, você vai esquecer que ele existe, porque vai passar tanto tempo sem você ver ele, até chegar num momento lá futuro que ele vai aparecer de novo, que
vai rolar outras coisas. E isso acontece tanto com personagens quanto com informações. Tem coisas que na obra original a gente só fica sabendo lá na frente, mas aqui a sementinha já é plantada desde o começo, você já escuta certos nomes de lugares, certos nomes de pessoas que tá muito longe de chegar, tá muito longe de acontecer. E as coreografias de luta também estão mais intensas, estão mais cartunescas assim, até eu diria, porque não tem aquela parada assim com o pé no realismo. É absurdo. O Zoro, por exemplo, que é o braço direito do Luffy ali, o cara luta com 3 espadas, ele luta com uma espada na boca, assim, atravessada. Então é um negócio assim que, tipo, visivelmente, assim, no live action, fica muito esquisito, fica muito distante. Você vê que o cara não tem como manejar uma espada com a boca, mas contornando para esse efeito cartunesco, você vê que não leva a sério. Não tem problema se não é crível para você que um cara consegue dar uma espadada com a boca, porque é meio lúdico mesmo. Esses poderes fantasiosos, essas situações que eles se colocam, com piadas no meio, com ação desenfreada. Tem uma cena de uma luta num bar, que é desse personagem do Zoro, que por acaso tem um bonequinho dele aqui, que, meu, é muito absurdo. Ele dá uns pulão assim, nossa, e é só luta de espada, é só ele pegando várias pessoas. Só que foi muito bem dirigida essa cena, a coreografia tá boa demais. É um ambiente que tem escadas, então ele sobe, desce. Lembra muito aqueles filmes tipo Jack Chan, sabe? Bater ou Correr, A Hora do Rush, que ele luta usando objetos do cenário, dá um chute num banquinho pra voar no cara, joga um outro atrás do balcão. É bem legal mesmo, bem intenso. E isso se vale pra temporada toda. Tem momentos muito mais absurdos, porque quando ele chega na Grand Line, é muito diferente. As ilhas são diferentes, mais perigosas. Aqui que eu vou falar um pequeno spoiler, mas tá nos trailers do One Piece. Eles chegam numa ilha que tem dinossauro, que tem gigantes. Então é um absurdo assim que vai escalando tão rápido que você aceita muito fácil. Não é uma coisa assim que você tem um trabalho de digerir, que você fala, sei não, isso aí não. É tudo de boas, tudo lindo e muito da hora. E outra coisa que é spoilerzinho, mas tá no trailer, que eu tava com muito medo, é a adaptação de um membro da tripulação, que é o Chopper, que é o médico da tripulação. Que ele é recrutado justamente em uma dessas primeiras ilhas, quando eles chegam na Grand Line. O Chopper, ele é uma rena que comeu uma fruta, né, uma Akuma no Mi, do humano. Então ele não é um homem-rena, ele é uma rena-homem. Eu tava com muito medo que eles tentassem dar um ar realista, mas eles acertaram na medida, assim, olha, foi perfeito. O poder do Chopper envolve transformações corporais, né? Ele consegue moldar o corpo dele de certo jeito. Ele fica, tipo, em 2 pernas, assim, bombadinho. Ele fica, tipo, numa forma, tipo, rena, andando de 4 patas mesmo. E tem uma variação de transformações. Eu tava com medo que isso daí fosse um negócio, assim, muito além. Mas os caras tiveram uma escolha muito acertada. Tem o Chopper bonequinho de CGI, né? Que é ele pequenininho, fofinho, bichinho de pelúcia. Quando ele se transforma na versão bombadona, assim, grandão, vira um cara mesmo, assim, com uma roupa, né? De efeito prático, muito da hora, muito bem feito e totalmente incrível. E a dublagem é feita mesmo, né? Porque o Chopper, apesar dele ficar gigante, ele continua com a vozinha fofinha. Nossa, foi muito legal. O Chopper foi um acerto. E, meu Deus, nesse episódio do Chopper, eu tava assistindo com a minha mulher, com a minha filha, cara, chorando horrores. Lá eu também chorei, porque a história é muito marcante. Uma Piece tem disso. Ele entrega histórias que, tipo, te conecta pela emoção, principalmente da tristeza. Você vê aquelas pessoas que se fuderam tanto no passado e que agora eles têm uma chance de ser felizes, que você só fica torcendo ali. Vai, moleque, você consegue. Nessa temporada, em comparação à primeira, aparece também muito mais usuários de Akuma no Mi, né? Os tais frutos que dão poderes. E isso daí foi muito, muito fluido, assim. Não teve nada, assim, que, tipo, ficou exagerado, forçado. Porque o One Piece tem muito isso de geografia. Quando eles saem da terra natal deles, né? Que é o East Blue, né? O Mar do Leste. As coisas lá são um pouco mais de boas do que no resto do mundo. Como se fosse o mar mais fraco que tem. Então, quando fala de Akuma no Mi no East Blue, muita gente nunca nem viu uma. Tem gente que acha que é lenda, que acha que não existe essas coisas, que é invenção. Mas quando eles partem para a Grand Line, é muito mais comum. Então, cada ilha que eles vão encontrar vilões que têm Akuma no Mi, vão encontrar, às vezes, até pessoas boas que têm Akuma no Mi. Então, é legal essa variedade de poderes já logo aqui na segunda temporada, porque me tirou uma preocupação que eu tava para o resto da série como um todo, né? Eu tava com um pouco de medo, mas eu acho que depois do sucesso da primeira temporada, a Netflix apostou um pouco mais alto nessa. Eu não pesquisei, para ser bem sincero, sobre
sobre o orçamento da primeira pra segunda temporada, mas eu vi uma evolução nos efeitos que eu tenho certeza que tem um orçamento maior. Por exemplo, na primeira eles davam bastante ênfase pra mostrar os poderes do Luffy em ação, em cenas mais escuras, assim, ou então tava levantando poeira, coisa desse tipo, pra dar aquela economizada. Aqui não, aqui é luz do dia o tempo todo, ele tá se esticando, você tá vendo outras pessoas usando poderes. Então eu achei muito legal porque eu fiquei um pouco mais seguro de que essa parte não vai ser um incômodo nunca nessa série, porque os caras estão investindo pesado. A Netflix tem bala pra isso, né? Qual deve ser o sabor de um usuário de Akuma no Mi? O elenco também é muito bom, eu acho que todos eles têm bastante semelhança com os personagens originais. As lutas, às vezes, ainda deixam um pouquinho a desejar, pra não falar que eu só falei bem. Parece que acabam muito rápido, parece que, tipo, não tem muito recurso pra explorar, parece que os caras têm medo, às vezes, de fazer uma coisa um pouquinho mais grandiosa, assim, sabe? Mas, no geral, são bem boas também. A minha preocupação é que, por ser uma obra longa, vai passar muito tempo, esses atores vão dar uma mudada com o tempo, não vai dar pra manter a mesma linha, fazendo temporada a cada 2 anos, de que na série passou um mês, de que na série passou algumas semanas. Então eu acho que eles vão ter que apressar um pouco as coisas para caber dentro da série. No saldo geral, para mim vale muito a pena assistir essa série. Se você é fã de One Piece, eu não preciso nem falar para você assistir essa série. Mas se você não conhece a obra, vai conhecer agora pela primeira vez, a série é uma excelente porta de entrada para isso. Mais para frente vai sair um remake do anime, que vai ter menos episódios, né? Vai ser um negócio mais enxuto, assim, se adequando às temporadas de anime atuais, né, que são 20 e poucos episódios por temporada, e deu, que talvez vai ser uma porta de entrada melhor do que a série, mas até lá, aqui dá pro gasto pra você conhecer a essência desses personagens, desse mundo que é extremamente rico, porque não tem jeito, Oda é gênio, Oda é gênio. Conseguimos! É a Green Line. Mas e você já assistiu a série de One Piece? Você conhece a obra original ou o anime? Porque, olha, vale muito a pena se você tiver paciência, porque nos originais são 1000 e cacetada. Na série tá mais fácil. 16 episódios, você tá por dentro de tudo. Comenta aqui pra eu saber e aproveita e comenta também se você concorda comigo que essa é a nova mina de ouro da Netflix. O One Piece da Netflix é a série de One Piece. Vai chegar pra ocupar esse lugar vago aí que Stranger Things vai deixar. Eu acho que não vai ter a mesma popularidade. Talvez o Stranger Things é mais fácil, assim, né? Melhor digestão para o público comum que não consome uns negócios assim muito diferentes, tipo One Piece é diferentão. Enfim, esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe. Manda para um amiguinho, para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho. Gomu Gomu no Pisto!